Olá, igreja, como estão? Tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Esses momentos que estamos passando. Antes de eu comunicar com vocês uma breve reflexão da palavra de Deus, eu quero comunicá-los que nós estaremos passando mensagens de edificação para toda a igreja, sempre nos domingos. As mensagens de domingo serão gravadas em vídeo. E teremos também uma mensagem escrita que será colocada no boletim. E também teremos uma mensagem às quartas-feiras, uma breve mensagem. Então confira essas mensagens lá. Elas serão também passadas para os grupos de WhatsApp, para o Instagram e para o Facebook da igreja, tá certo? Olha só, essa semana foi inaugurado o site da igreja. Você também pode conferir esta mensagem e outras mensagens e também toda a agenda da igreja no site. Dê uma olhadinha lá, você vai ver que está muito legal o site que foi inaugurado. O endereço do site é esse que está logo abaixo aí, tá bom? Então, gente, eu quero compartilhar com vocês o tema, o seguinte: servindo a Deus sem sair de casa. Como que nós podemos servir a Deus estando participando deste isolamento social, todos nós dentro de casa? Isso é possível? O texto que eu quero embasar essa palavra está no livro de Josué, capítulo 24, o versículo 15. E diz assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesses dias de isolamento social, o que mais a gente está ouvindo é: gente, fique em casa, não saia de casa. Nós temos muitas propagandas, hashtags por aí, falando sobre isso. Você deve estar até saturado, mas há esse comportamento necessário neste momento. Então, participe disto. Surge a pergunta, nesta circunstância que estamos vivendo, como que eu posso servir a Deus sem sair de casa? Todos os domingos eu ia à igreja, participava da escola bíblica, dos cultos à noite, mas agora nós estamos impedidos disso. E aí ficamos com esta pergunta na nossa mente. Então, olha só, antes de nós adentrarmos o assunto em si, é muito importante que nós saibamos o que estava acontecendo quando Josué proferiu esta palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo de Israel, depois de muito tempo, 40 anos, peregrinação no deserto, eles entraram na Terra Prometida e foram depois 7 anos de conquistas, depois que eles saíram do deserto para conquistarem a Terra, 7 anos de batalhas. E neste interim, é bom a gente entrar no contexto e pensar o seguinte: a geração que saiu lá do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto foi uma geração que entrou na Terra Prometida. E a terceira geração, que nasceu na Terra Prometida, era uma geração que já não conhecia mais a Deus. Por quê? Porque eles se misturaram com os povos daquelas regiões. Eles começaram a servir outros deuses, eles começaram a trabalhar as suas vidas com outras ideologias. E aconteceu também o seguinte: eles casaram-se com mulheres daqueles povos. Eles seguiram homens e profetas que serviam a outros deuses. O povo estava numa situação muito delicada. Eles, agora, Josué pensava, ele entra em cena, mas o povo estava numa enrascada, porque eles estavam longe de Deus. Então Josué vem com a sua palavra e ele vai conversar com aquele povo. E depois de trazer a lembrança, tudo que Deus tinha feito,
tanto no deserto como na conquista da terra prometida, Josué posiciona o povo, não impõe ao povo o que eles têm que fazer, mas ele traz uma palavra incisiva. Ele diz ao povo: olha, eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante da palavra de Josué, o povo pensou sobre aquilo, ao lembrar das coisas que Deus havia feito e do mal que eles estavam fazendo naquela terra que Deus tinha entregado a eles, eles então tomam uma decisão e dizem assim: não, Josué, se é assim, então pode registrar aí, nós também serviremos e adoraremos o Senhor. Está lá neste capítulo 24, o versículo 24. E assim o povo faz. Muito bem, o povo está decidido a servir ao Senhor. Josué já se posiciona da mesma maneira. E aí nós chegamos no tempo de hoje. Você também tem falado isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E surge esta pergunta: não posso mais ir à igreja, não posso mais ir ao templo. Como posso servir a Deus estando em casa? E eu quero então deixar algumas questões rapidamente aqui para você. A primeira questão é: de 0 a 10, qual tem sido o seu relacionamento com Deus? Que nota você daria para o seu relacionamento com Deus? E você poderia dizer: eu pertenço a Deus? Eu sou de Jesus? Eu sirvo a Deus? Então, primeira constatação: sou servo de Cristo? Segunda constatação: o que é a igreja? É o lugar, é o templo aonde eu vou? É o lugar feito de pedra e cimento? O que é a igreja? A palavra de Deus define igreja como aquelas pessoas que fazem parte de um corpo. E este corpo, a Bíblia menciona sobre o corpo de Cristo. A questão é: você faz parte do corpo de Cristo? Você pertence a Cristo? Então você é a própria igreja de Deus na terra. Então, se igreja não é um lugar, mas igreja somos nós, então onde nós estamos, nós somos igreja. Poderíamos dizer que o templo físico fechou, mas a igreja nunca vai fechar, porque a igreja é você. Você é a pessoa principal para Deus. Deus olha por você e Deus está ministrando as nossas vidas, e apesar do caos que estamos enfrentando, a igreja continua viva, eficaz e atuante nos tempos de hoje. Mas uma outra constatação que nós podemos colocar aqui, e que aqui eu colocaria em termos de tomar ciência, é de que maneira eu posso servir a Deus, então, sendo eu constatando que sou de Deus, eu constatando que eu sou a igreja, de que maneira eu posso servir a Deus estando dentro de casa? Primeiro, reúna o teu pessoal e faça um momento devocional. Leia a Bíblia, ore, cante, compartilhe as suas experiências, lembre dos milagres que Deus fez na sua vida, que você considerou: puxa, aquela situação que eu passei foi uma situação sem igual, não tinha explicação, só Deus para ter agido naquele momento. As pessoas vão se alegrar, vão se regozijar com você, vão poder partilhar também as suas experiências. Um momento devocional em família, muito importante. Seja uma pessoa de oração, é o momento de você orar. Momentos de calamidades, principalmente, é o momento de dedicar a vida em oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não estou falando da forma como você vai orar, de joelho, deitado, mas tire um momento que você vai se devotar a Deus para orar. Orar pelos seus amigos, orar pelos seus familiares, orar pelo nosso país, orar pelo mundo, orar por aqueles profissionais que estão trabalhando de saúde, que estão arriscando a vida
por todos nós, né? Estão lá fazendo um trabalho de excelência, eles precisam das nossas orações. Mas também há um movimento que nós podemos fazer como servos de Cristo, sabendo que estamos reclusos dentro das nossas casas. Há algo que nós podemos fazer. E aí entra a parte de solidariedade. Entra a parte que nós já aprendemos tanto de amar ao próximo como a si mesmo. E agora eu poderia dizer o nosso próximo mais próximo, que é aqueles com quem a gente está convivendo agora dentro das nossas casas. E neste momento é a hora, sabe do quê? De você ajudar dentro de casa, né? Lave uma louça, passe o aspirador de pó, tire a roupa da máquina, coloque lá no varal para secar, lave o banheiro, passe uma vassoura na casa. Tudo isso são coisas importantes, não vai pesar para ninguém. Isso vai ajudar a você também servir a Deus, porque quando você está servindo o próximo, você com certeza está servindo a Deus. Então, gente, esta é a palavra que eu quero deixar para você neste momento de edificação para a sua vida. Minha palavra, de uma outra forma, é reinvente-se. Como servimos a Deus sem sair de casa? Observando todos esses aspectos que eu abordei aqui. E eu creio que fazendo isso, você vai ser uma pessoa que neste momento vai ter foco. O que a gente está precisando nesta hora é de determinação, trabalhar a nossa mente, né? Ficar juntos no mesmo lugar durante um tempo muito grande pode produzir algum estresse, mas é nessa hora que você tem que trabalhar a sua mente, o seu coração, o seu espírito, a sua alma. Peça a Deus e Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Mas o que eu quero deixar para você é que é possível sim continuar servindo a Deus onde você está, agora dentro da sua própria casa. Observe essas coisas. Você pertence a Deus, é servo de Deus, você está consciente de que que você é a igreja de Cristo, você então pode trabalhar o seu momento devocional coletivo e a sós. Você pode ser solidário com os seus e pode ser muito abençoado. Minha oração é que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que Deus guarde a sua vida e que você continue dizendo assim lá dentro da sua alma: olha, não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus muito o abençoe e que tão logo nós possamos nos ver de novo.